apurar supostas irregularidades na abertura de contas do HSBC na Suíça. Antes de iniciarmos a nossa pauta de requerimentos, nós hoje vamos fazer duas sessões, uma pauta deliberativa, uma sessão deliberativa, que é essa que estamos iniciando, e uma outra para ouvir, uma de oitiva para ouvir nosso convidado Everardo Maciel, que é o ex-secretário da Receita Federal, que inclusive já se encontra presente. Antes de iniciarmos nossa pauta deliberativa, tem algumas informações a dar. Primeiro, já a iniciativa tanto dessa presidência quanto da presidência da comissão, quanto do relator, a iniciativa de visitar o Ministério Público, do qual já dei informação na sessão anterior, e a outra visita era a Embaixada da França, que o fizemos ontem à tarde. Estava presente os senadores da nossa comissão, presente a presidência, o vice-presidente, o relator e o senador Ciro Nogueira. Quando nós fomos recebidos, uma recepção respeitosa e calorosa do senhor embaixador, do qual eu peço ao vice-presidente que dê a informação que a embaixada nos informou e as providências que pedimos que fossem tomadas. Obrigado, senhor presidente. Só acrescentar, além do senador Ciro Nogueira, também acompanhava a comitiva de senadores desta comissão, o senador Petecão. O embaixador francês nos informou que as autoridades francesas já receberam a solicitação das autoridades brasileiras sobre as informações relativas ao banco de dados do HSBC da Suíça e do depoimento do senhor Hervé Falciani. A informação que o embaixador francês nos prestou é que essas informações foram recebidas, melhor dizendo, esta semana, e coincide, presidente, com o encontro que tivemos na semana passada com Sua Excelência o Procurador-Geral da República, que já tinha nos informado que na semana anterior havia protocolizado o pedido de informações das autoridades francesas. Segundo, então, anteriormente o Procurador-Geral da República, tão logo o Ministério Público Federal tivesse acesso às informações, estas informações seriam compartilhadas por essa CPI. O embaixador francês ainda nos informou que existem dois termos de cooperação entre o Brasil e a França. Um de 1948, outro de 1971, salvo engano, e esses dois termos de cooperação são os documentos que regem o protocolo para o compartilhamento dessas informações que estão sendo pedidas pelas autoridades brasileiras. O embaixador também nos destacou que a cooperação e o compartilhamento dessas informações estará se dando em dois níveis. No nível tributário e fiscal, que está sendo feito pelas autoridades tributárias e fiscais brasileiras e francesas, e que, segundo foi nos informado também ontem na Embaixada Francesa, já está em curso. Ou seja, a nossa Receita Federal já está conversando e compartilhando as informações com as autoridades tributárias e financeiras francesas em relação a isso. O outro nível de cooperação é a cooperação judiciária, que cabe no Brasil. Obviamente, nós sabemos que pelos tratados de cooperação, o titular da soberania é o Poder Executivo. Então, todos os acordos de cooperação necessitam também serem subrogados pelo senhor Ministro da Justiça. Nos foi informado, então, que foi feita a solicitação
e que esse compartilhamento de informações judiciárias já estava em curso. E o embaixador, essa informação também é importante, o embaixador nos informou que a França já compartilhou este banco de dados e essas informações com 19 países. Alguns desses 19 países já conseguiram repatriar os seus recursos do HSBC da Suíça, que haviam sido depositados ilegalmente. E completou o embaixador que o Brasil não teria problema nenhum, não haveria obstáculo nenhum, então logo o Brasil ser o 20º país. Nós, o presidente e em seguida o relator Ricardo Ferraço, fez um apelo, inclusive o relator Ricardo Ferraço disse que iria protocolizar um requerimento aqui na comissão para que fosse aprovado, para que também ocorresse o compartilhamento direto com essa CPI. Retiro, né? E nós todos apelamos às autoridades francesas que este compartilhamento ocorresse o quanto antes, pois é fundamental devido ao tempo de funcionamento dessa CPI, que é de 180 dias, e a CPI já está em curso o início dos seus trabalhos. Se não esqueci nada, creio que este é o relato, senhor presidente, do encontro de ontem com o embaixador. Informo também aos nobres senadores e senadoras que já está disponível aos senhores senadores e senadoras a possibilidade de se cadastrarem no sistema específico para ter acesso aos documentos sigilosos recebido aqui por esta comissão. Já há aqui uma listagem fornecida pelo COAF, produto de um requerimento do relator, que envolve aquela chamada lista publicada, lista dos 100, que na verdade são 129. Estes documentos já estão na secretaria da comissão e, portanto, os nobres senadores e senadoras podem cadastrar-se para que possam ter acesso a esses documentos, que são documentos sigilosos e que, com a responsabilidade da mesa da CPI, ter toda a segurança e o acesso que os nossos senadores e senadoras têm o direito de tê-los. Portanto, tem necessidade de cada senador, senadora se cadastrar para poder assegurar a segurança devida, mas também assegurar o direito do senador ter acesso a estas informações. Presidente, me permita, só para ficar claro para os nossos membros, para os membros dessa CPI, o acesso físico pode ser feito a partir do gabinete do senador? Então, a partir do cadastramento, da senha? Qualquer computador do Senado, o senhor acessa. Perfeito. Então, em qualquer sistema do Senado, qualquer computador poderá ter acesso. Obrigado. Era esse esclarecimento, presidente. A presidência está dando sugestão, está dizendo que é o senador que se cadastra, assegurando o... Só uma questão de operacionalização, presidente. Eu acho que, além de mim, aqui, a senadora Vanessa, o senador Cássio também já integraram uma CPI. Eu peço, inclusive, auxílio se eu estiver errado em relação a isto. O senador Ciro também já foi membro de CPI. Via de regra, os documentos reservados é autorizado o acesso do senador e de um assessor credenciado. Me parece que é isso. Eu tenho, tudo bem que cada parlamentar poderá acessar do seu gabinete. Só uma precaução, porque, óbvio, é pouco execuível que o próprio senador faça a pesquisa em relação ao banco de dados que está. Então, eu pergunto se também não seria o caso de designar um assessor por parlamentar para o acesso aos dados. Eu acho que não, me desculpe. Eu acho que o senador tem o acesso e o senador tem a liberdade e tem a responsabilidade. Passar para o seu assessor. Se o senador desejar passar para o seu assessor, a responsabilidade não é do assessor, é do senador que está disponibilizando, que é o guardião e tem a tutela em função do... Ficou claro, de acordo. De acordo. Passaremos então para
pauta deliberativa em relação aos requerimentos. Antes disso, envolve a questão deliberativa, a presidência também define uns procedimentos nas questões da nossa pauta, principalmente que envolve requerimentos. Requerimentos que envolvem quebra de sigilo, convocação de pessoas ou autoridades, etc., assegurado nos regimentos da Casa e do que processa regimentos de CPIs, é fundamental que a gente, antes da deliberação, seja publicado estes requerimentos. Portanto, os senadores e senadoras têm que dar entrada na secretaria para poder proceder à publicação e que na sessão seguinte a gente pode fazer essa deliberação, uma vez que envolve quebra de sigilo de pessoas, de empresas ou convocação de autoridades, etc. Então, o procedimento que a mesa está a indicar é que tenha primeiro uma publicação para que os senadores interessados venham à sessão deliberativa para poder tomar posição nesta ou naquela situação. Por outro lado, também, o procedimento que envolve a iniciativa exige que o autor do requerimento esteja presente para poder defender e argumentar os seus procedimentos, que é um procedimento normal aqui do fundamento da Casa, para evitar com que requerimentos extra-pauta que envolva este tipo de assunto, convocação, quebra de sigilo, etc., não seja aprovado sem uma publicação para que todos os senadores componentes da comissão estejam presentes para poder processar aqueles que lhe interessam. Senhor presidente. Extra-pauta do tipo convite ou requerimentos, acho que a mesa pode proceder, um extra-pauta nesse sentido, capaz de, trata-se de requerimento ou de convite que não tenha grandes, podemos aprovar extra-pauta, mas no que envolve quebra de sigilo, convocação, outro tipo de situações que envolvem esses grandes interesses da nossa CPI, acho que tem que ter esses procedimentos de primeiro publicar para depois ir à definição a voto. Apenas para contribuir com Vossa Excelência, ou cumprimentando aos nossos pares que compõem essa comissão, eu acho que o encaminhamento de Vossa Excelência reproduz aquilo que já é regra nas comissões permanentes, ou seja, o autor do requerimento deve estar presente para fazer a defesa, se assim o desejar, do requerimento. Se o autor não estiver presente, me parece que não faz sentido a leitura do requerimento. O segundo ponto é esse que Vossa Excelência submete à comissão, para que nós tenhamos a condição de nos planejarmos, ou seja, requerimentos dessa complexidade e dimensão que Vossa Excelência afirma, é apresentado e deliberado numa reunião, e aí, na reunião seguinte, ele é deliberado à medida em que deu fé pública, em que foi publicado. A única consideração que faço é que, eventualmente, nós podemos ter uma exceção, como toda regra. Então, eventualmente, tendo alguma exceção, nós podemos submeter ao plenário, se não houver objeção de nenhum dos senhores senadores, eventualmente, por alguma circunstância, que o plenário possa se manifestar. Se houver concordância plena de todos os membros... Submeter a inclusão na pauta... Isso. Submete ao plenário. Se não houver objeção de nenhum das senhoras e dos senhores senadores, vamos adiante. Se houver objeção de qualquer das senhoras senadores ou senadores, aí segue o procedimento que Vossa Excelência está recomendando, que me parece razoável para que nós possamos planejar as ações na comissão. É a contribuição que eu daria a Vossa Excelência e à comissão. De acordo. Passaremos à pauta do dia. Há requerimentos aqui que a gente pode dar como prejudicado. Mas é requerimento de informação, não é quebra de sigilo.
Estou prejudicado o requerimento de número 7, que são providências do senador Ricardo Ferraz, que envolve exatamente o pedido de informação do Banco Central da questão da lista do 129. Não é esse é o requerimento número 7, não é o item número 7. Não, requerimento de número 13 de item 7. Está na pauta. Foi apresentado na sessão anterior. É o requerimento número 7. O item 5 da pauta, requerimento de número 7, que requer que seja oficiada a Secretaria da Receita Federal, solicitando que informe se os contribuintes listados no requerimento declararam a existência de contas bancárias no exterior, notadamente do HSBC, no 2007. Estas informações já chegaram à Secretaria via o COAF, portanto, a gente entende, senador, que está prejudicado o requerimento, ok? Perfeito, presidente. Esse requerimento, assim, só esclarecer aos colegas da CPI, no depoimento, na semana passada, do senhor secretário da Receita Federal, ele nos informou que pelo menos 100 nomes seriam, abre aspas, de interesse do fisco, ou seja, estariam sob investigação do fisco. E nesse sentido que nós fizemos um requerimento para que fosse declinado ou fornecido esses nomes para a CPI. Fico feliz que até a própria Receita se antecipou e já informou o que, na verdade, não são 100, são 120 nomes que 29. são de interesse do fisco e já estão sob a guarda da CPI. Prejudicado também o item 4, requerimento de número 6, que requer que seja proposto à Procuradoria-Geral a realização de uma reunião. Aquela reunião de trabalho que já foi informada, que a comissão já fez a visita ao Ministério Público Federal e, portanto, já foi atendida este requerimento do senhor Randolph Rodrigues. Também 16. o requerimento de número 16, Embaixador da França. que requer também a visita ao embaixador da França, que já o fizemos ontem à tarde, portanto, já foi cumprida, prejudicado, portanto. Votação. Esses 4 do senador. Votação Alto, simbólico. O senhor só lê. que são de votação simbólica, não requer, portanto, votação nominal. Requerimentos de número 18 da pauta, que é da senadora Fátima Bezerra, que requer a convocação do senhor Paulo Celso Mano Moreira da Silva, ex-diretor de operações do metrô de São Paulo, para prestar esclarecimento sobre as contas relacionadas ao seu nome na agência do Banco da HSBC, na Genebra, na Suíça. Tem a palavra, senadora? Não? Senhor presidente, na reunião anterior da CPI, eu já apresentei as justificativas, né, com relação ao requerimento que ora está em discussão e votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Não ficou claro o item da pauta que estamos discutindo e votando? Porque Requerimento número 18, que não exige votação nominal. Na pauta que me foi entregue, e acredito que aos demais membros, nós vamos até o item 8. Não consta o item 18. Essa pauta está É item desatualizada. 9. É o item 9, Então eu requerimento peço que a número mesa 18. encaminhe, por gentileza, a pauta que está... É o item 9. É o item 9. Item 9, requerimento número 18. O requerimento é o 18, o item 9. Que Vossa Excelência tratou como item 18 e eu não encontrei. Eles não são votação Presidente, a gente não nominal, pode esses votar 4. os itens 8 e 9, os itens 9 e 10 juntos, porque convocação? Nós vamos votar todos, só que eu comecei
para que, como não exige votação nominal, as votações logo simbólicas, esses dois. Então, são esses 4 aqui. Ó. A gente pode ver esses 4 e colocar em votação. Tudo bem? Em votação. Senador Cássio, quer discutir? Não, a senadora Fátima informa que os 2 nomes constam das listas por isso. do HSBC, portanto, não há o que discutir. Eles terão a oportunidade de vir aqui para prestar os seus esclarecimentos. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão, aprovado. E tem requerimento número 19. Item 10, também convocação do senhor Ademir Venâncio de Araújo, ex-diretor do metrô, que por o seu nome está constando também na lista do HSBC na Genebra. Aqueles que concordam, aprovado. Esses 2 são mais simples, informações. Temos 2 requerimentos de informações, também o requerimento de número 3, item... Requerimento número 1. Isso pode votar junto. São 2 requerimentos de informação. O requerimento de número 3, que requer que oficie a Secretaria da Receita Federal solicitando seguintes informações e documentos. Informações sobre instalação de procedimento fiscal relativos ao contribuinte da lista. Em caso de afirmação, solicitar ainda que a Receita informe para cada um dos nomes abaixo indicados as seguintes informações: número do processo administrativo, dados cadastrais e informações se algum dos procedimentos fiscais já foram concluídos. Qual o prazo estimado da conclusão das investigações e, na hipótese de não haver qualquer procedimento fiscal em curso, a razão de não instauração. Tem a listagem dos 129. Portanto, requerimento à Receita Federal. Outro requerimento, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito que convoque o senhor André Guilherme Brandão, diretor do HSBC Executivo do Brasil, para depor no âmbito desta CPI com vistas a prestar esclarecimento sobre o caso Juiz Lessa. Então, vou votar em votação primeiro. Senhor presidente, só pedido de informação. Para discutir esse requerimento. Vamos aprovar primeiro de informações. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, a convocação do senhor André Guilherme Brandão. Eu consultaria o autor, nosso senador Randolph, que meu temor é a convocação desse senhor e não servir muito à comissão, porque eu tenho certeza que ele vai chegar e dizer que não tem conhecimento dessas operações que não são no Brasil, né? Eu acho que o ideal era nós convocarmos um representante do HSBC mundial, que venha com essas informações, e eu acho que seria de bem mais valia à comissão. Senador, atenção, senadores. Para discutir, presidente. Para discutir, atenção, senadores, está sendo discutida a convocação do senhor André Guilherme Brandão, presidente, diretor executivo do HSBC do Brasil. Em discussão, o senador Ciro Nogueira levanta uma questão, com a palavra o senhor Randolph Rodrigues. Caríssimo senador Ciro, concordo com Vossa Excelência. Agora, precisaríamos, inclusive, fazer uma consulta à nossa comissão, porque me parece, aliás, está claro que nós não teríamos competência para convocar ou convidar o presidente do HSBC Mundial. Nós não teríamos essa competência. Então, por isso que, subsidiariamente, restou o convite ao presidente do HSBC no Brasil, que seria o técnico responsável para prestar as informações aqui. Como assim? Na impossibilidade jurídica, digamos assim, na impossibilidade jurídica do pedido, para utilizar um termo jurídico, da convocação do presidente do HSBC Mundial, é em decorrência disso, senador Ciro, que nós, subsidiariamente, declinamos o convite para o representante dessa instituição aqui no Brasil. Então, a ideia é essa. Posso contribuir? Pois não, senador Ferraz. Mas o presidente do HSBC no Brasil
pode viabilizar a vinda de um representante do HSBC em nível internacional. Então, eu acho que nós poderíamos dar a oportunidade Perfeito. para que o diretor-presidente do HSBC trouxesse aqui, Pleno acordo. em nível de diretoria ou de presidência, alguém que pudesse falar pelo HSBC em Mundial. nível internacional. Se ele não trouxer, Aí ele seria... nós vamos convocá-lo. Perfeito. A responsabilidade Exatamente. é perfeito. dele. Eu acho que assim a comissão teria um instrumento bem Não, mais... de pleno acordo com o encaminhamento proposto pelo senador Ferraz. Presidente, Correndo de acordo aí com o senador Ciro Nogueira. Perfeito. presidente. Tem a palavra, Vossa Excelência, Eu senadora. só quero entender melhor, porque é uma empresa mundial, portanto, ela tem filiais em todos, em um bom número de países. Cada uma dessas filiais tem um representante que fala também em nome da empresa mundial. Que fala. Eu só acho o seguinte, eu acho que nós deveríamos aprovar o requerimento, a autoria do senador Randolph, a minha opinião, aprovar, dando a ele, fazer um pouco o contrário do que está sendo sugerido, dando a ele a oportunidade de, tendo alguém que represente mundialmente o banco, que venha no lugar dele, mas aprovar a convocação. Não. Foi isso que eu propus. Não. Pelo que eu entendi, mudar, vir alguém... Foi isso que eu propus, a aprovação do requerimento. Perfeito, concordo plenamente. Peço atenção de porque Vossa... exatamente, Peço um pouco eu mais de disse que não estava atenção de entendendo. Vossa Excelência para mim e para as minhas palavras, que aí Vossa Excelência poderá Não, me não, é acompanhar. porque- O que nós propomos é a aprovação do requerimento, mas que seja dado a ele a oportunidade, Perfeito. se ele entender que não é a pessoa, que ele viabilize a pessoa que venha falar em nome da organização. A falha Perfeito. foi porque eu entendi que Vossa Excelência teria dito que se ele não Estamos vier convergentes. internacional, aí nós faríamos a convocação. Não. Perfeito, então Presidente. concordo plenamente. Presidente, Palavra ao senador Cássio Cunha Lima, depois Vossa Excelência Braga. Eu particularmente tenho muita preocupação com o nível de exposição que você pode trazer para uma instituição global que seguramente não é conivente com crimes, e vamos apurar isso, para que não se transforme, né, essa investigação em algo que possa atingir algo que é muito sensível, que é o mercado financeiro brasileiro, o mercado financeiro internacional. E a proposta que eu faço é que possamos deixar a convocação do representante do HSBC do Brasil para o final das investigações, caso seja necessário. Eu acredito que o objeto desta comissão parlamentar de inquérito não é investigar o banco. Acredito que o banco, a instituição financeira, não está sob investigação. Aqui se busca encontrar evasão fiscal, sonegação fiscal, dinheiro de corrupção, dinheiro de narcotráfico, etc, etc. Não me parece que o HSBC é o alvo da investigação. Portanto, eu pondero à comissão, se não seria o caso, deixarmos para o final das oitivas, caso venha a ser necessário, ouvir a representação do HSBC para evitar a exposição desnecessária de alguém que seguramente não deve ter sequer conhecimento do que aconteceu lá fora, porque nós estamos falando de uma representação no país. Então fica a ponderação para que possamos sustar a votação desse requerimento e dar sequência às investigações, para que não se confunda que o objeto da investigação não é o banco em si, mas eventuais práticas delituosas com tudo aquilo que acabei de elencar. Palavra ao senador Braulio Maggi. bom dia, senhor presidente, membros dessa comissão. Eu também quero reforçar aqui o argumento do senador Cássio Cunha Lima. No meu entendimento, o senhor Guilherme Brandão, que é presidente e diretor executivo do HSBC no Brasil, não tem conhecimento sobre esses fatos. Deve ter notícias sobre esses fatos, de que a matriz dele deve estar informando sobre a condução desse trabalho. Mas acho também que não é o banco que está aqui sob investigação, e o senhor Guilherme, ele representa o banco, né? Portanto, eu também quero opinar sobre essa questão de irmos aprofundando as investigações. À medida em que for
formos sendo convencidos de que a presença dele se faz necessário, nós votaríamos o requerimento à frente. Eu acho também temerário fazermos essa convocação do presidente do HSBC do Brasil, que, como disse, as questões não são aqui do Brasil. O nome é o mesmo, a empresa é a mesma, mas os fatos são lá fora, é outro presidente, é outra organização, é outra metodologia, sobre outra legislação, e, portanto, eu quero já aqui deixar, se for a votação, esse item eu vou votar contrário. Obrigado. Continua em discussão, a palavra senadora Fátima Bezerra, depois Randolfo. Senhor presidente, eu quero aqui expressar minha concordância com a proposição do senador Randolph, né? Sinceramente, eu respeito os posicionamentos aqui colocados, mas, né, acho totalmente incongruente essa CPI, né, não convidar não convocar o senhor Guilherme Brandão ou o seu representante. Me parece que, né, que é necessário, sim, que ele venha a CPI prestar exatamente os devidos esclarecimentos, né, tendo em vista exatamente o papel do HSBC, enfim, diante de todo esse contexto, entendeu? Eu considero que a proposição aqui do senador Randolph, ela é mais do que oportuna, só isso, né? E, portanto, concordo integralmente. A palavra ao autor do requerimento. Eu gostaria de argumentar. Eu sou a favor do requerimento. Eu acho que a gente já ouviu aqui outros setores, outros segmentos que também não estavam sob investigação a princípio. Então, eu acho que ele pode ter esclarecimentos a dar, sim, porque todo esse pessoal não saiu daqui para ir depositar dinheiro lá fora. Deve ter sido através do banco aqui, alguma coisa. Então, não vejo nenhuma prejudicialidade da presença dele. Sou a favor do requerimento. Presidente, eu queria, na preliminar, concordar com meu querido amigo senador Cássio. Realmente, a CPI não é para investigar o banco, né? A CPI tem um objetivo primeiro, é para investigar eventuais fraudes utilizando o banco. Ocorre que as informações que chegam até aqui, e aí vai a divergência, e por isso que eu considero que a proposta do senador Ferraço, no sentido de convocarmos e dar ao banco a oportunidade de escolher, dar ao banco a oportunidade de, inclusive, trazer aqui ao Brasil um representante da matriz, é a proposta mais adequada. Porque, embora o HSBC é um dos maiores, é o segundo, ou se não é o maior banco do mundo, as operações desse banco são em escala global. As informações que chegam até essa CPI é que o banco utilizou, para captar clientes, o banco utilizou de subterfúgios para captação de clientes, oferecendo vantagens. Nós temos que entender como funciona esse sistema. Embora o objetivo de fato não seja o banco, nós temos que entender quais eram esses recursos para a captação de clientes aqui no Brasil. Não preciso dizer quais são os clientes, obviamente, mas tem que dizer qual o perfil de clientes que tinham preferência o banco. Ou seja, informar os procedimentos do banco me parece necessário para o curso das investigações. Saber como o banco opera, o procedimento do banco, me parece ser fundamental. Reitero, o objetivo não é o banco, mas essa CPI tem um papel importante de entender, no sistema financeiro internacional, qual o papel desses chamados paraísos fiscais. Como é que eles funcionam? Há os indícios, e tudo é indícios, é que eles parasitam países e se apoderam de riquezas, muitas vezes indevidas, acumuladas por alguns em outros países. Tudo isso é indício.
mas me parece indispensável para o esclarecimento nós sabermos o funcionamento desse sistema com a presença dos próprios representantes do banco. E por isso, reitero, para concluir, senhor presidente, o ideal até é o representante da área internacional do banco que venha, entendeu? Ele não vindo, aí então não resta alternativa a vir o representante aqui no Brasil. A discutir, a aprovação é, portanto, a convocação do senhor André Guilherme Brandão. Na convocação, se aprovada, presidente, vai... me permita, pela ordem, para tentarmos, inclusive, o consenso na CPI, que sempre é bom procurá-lo, eu pergunto aos colegas que divergem se transformássemos a convocação em convite. Teríamos acordo? Seria muito mais adequado, muito mais gentil, inclusive. Eu acho que... De mim, de pleno acordo. Seria muito mais gentil a formulação de um convite do que uma convocação. Mesmo assim, eu continuarei me posicionando contra. Acho um equívoco a condução que está sendo dada nesse instante das investigações. Acredito que temos etapas outras a cumprir. É como se estivéssemos colocando o carro na frente dos bois. Mas eu acho que mesmo com o meu voto contra, se muda para convite, já melhoraria bastante. Presidente, me permite? Pois não? Eu acabava de conversar com a senadora Fátima, exatamente sobre isso. Eu acho que nós poderíamos fazer o que fazemos sempre em todas as comissões. Não ouvir um banco que é o único citado, não há outro banco. Se tivesse Banco do Brasil, se tivesse qualquer outro banco, eu tenho certeza, Itaú, Unibanco, seja qual for, nós estaríamos debatendo aqueles bancos. Mas o banco citado é o Banco HSBC. Eu concordo com o que disse o senador Randolph. Acho que o convite seria de bom tamanho. A gente faz muito isso nas comissões, com ministros, com dirigentes de empresas. Mas se não houver o consenso, não tem porquê, senador Randolph. Porque se nós vamos a voto, então vamos convocar. Eu acho que Vossa Excelência, como autor do requerimento, acena positivamente. Um convite para ouvir dentro que Vossa Excelência coloca. Ouvir quais os critérios, até a opinião do banco é muito bom, da direção do banco para essa CPI. Mas se não houver a concordância para ser simbolicamente a votação, então permaneça a sugestão que mantenha como está. Bora colocar em votação a convocação... Presidente. Veja se atende aí a preocupação de vocês. A gente aprova aqui a convocação do senhor Brandão, dando no esclarecimento da convocação da secretaria, dando oportunidade, dando condição de ele trazer, indicar um representante. No entanto, senador Cássio, o período da ouvida dele, nós poderemos chegar a um acordo aqui qual é o melhor momento, certo? Mas que a gente aprove a convocação e, conforme o relator e o entendimento aqui, qual é o momento mais adequado para ouvi-lo, a gente pode chegar a um acordo aqui com a mesa, o dia da audiência da convocação, etc. Bem? Em votação, aqueles que concordam... Presidente, eu queria acompanhar o raciocínio do vice-presidente Randolph. Acho que nós podemos transformar isso aqui num convite, sim. Eu pediria ao senador Cássio que revisse a posição dele, chegarmos a um acordo, fazer um convite. Eu acho muito mais gentil do que convocar um presidente de banco para chegar aqui. Ali na frente, se ele não atender o nosso convite, e acho que é importante para o banco estar aqui também, dar a sua posição, não é isso que nós estamos discutindo, mas uma convocação para quem não tem muita coisa a ver como pessoalmente ele, é complicado, mas o convite, tenho certeza que ele vai atender, vai chegar aqui e vai explicar a posição do banco. Pediria ao senador Cássio para rever a posição dele. Perfeito. De acordo? Então, os termos. Convite... Convite, concordo, aprovado por unanimidade. Chegaremos a um acerto aqui, o dia melhor para ouvi-lo. Ok? Aprovado. Esse aqui o senhor declara já. O senhor falou que já está. Aqui tem dois, senador Ferraz, tem dois requerimentos de Vossa Excelência que envolve quebra de sigilo fiscal, informações, que é tanto para o Banco Central quanto para a Receita Federal, que envolve a lista dos 129. Dou sugestão, dando inicialmente como prejudicado esses dois requerimentos, dando sugestão a Vossa Excelência
que vai ter acesso já à listagem que está aqui, quem sabe já não constam ali... para deliberação nessa sessão. Sim. Prejudicar no seguinte sentido. Como está genérico aqui as informações que a senhora está pedindo, eu estou dando a sugestão que você tenha acesso às informações que já remetida pelo Banco Central, aliás, pelo COAF, e que, quem sabe, já não está as respostas contidas nos seus requerimentos aí ou não. Mas eu acho que não, presidente. Eu acho que nós não podemos nos restringir, nos podar. Vamos aprovar. E se houver informação de mais, não é problema. Informação de menos é que é problema. Esse requerimento foi aprovado na sessão anterior, portanto, cumprindo o procedimento que Vossa Excelência está recomendando. Eu não posso concordar que esse requerimento seja prejudicado sem que os membros possam votar. Se os membros deliberarem e votarem contra, eu não tenho outro recurso, mas como relator, eu insisto na necessidade desse requerimento ser aprovado. Você não entendeu. Ser deliberado, discutido. Não, você não entendeu. Estas informações, pedido de informação que está aqui, já constam na listagem que o COAF mandou para... Eu não sei, eu não vi a lista. Por isso que eu estou dando a sugestão para Vossa Excelência ter acesso. Eu estou dando outra sugestão, que a gente aprove e faça um cotejamento das informações. Tá, então tem... Vamos colocar em discussão, portanto. Para discutir, presidente. Requerimento de número 10. Meu requerimento? Que... Não quer ler? Calma, pois não, desculpa. Requerimento que oficia a Secretaria da Receita Federal do Brasil para obter as seguintes informações. Houve declaração da existência de contas bancárias no HSBC por 129 contribuintes listados? Quais as providências tomadas pelo órgão? Foram instaurados processos administrativos contra 129? Foram investigados pela Secretaria da Receita Federal outros brasileiros que possuem rendimentos não declarados? Em discussão. Para discutir, presidente. Está lá, tudo lá. Vai COAF, aqui Receita. Falta liberar aqui. Presidente, me parece que tem dois aspectos aqui que eu considero importante analisarmos. O primeiro é o seguinte, Vossa Excelência acabou de esclarecer que o COAF mandou para cá uma lista de 129 nomes. Na última audiência dessa CPI, o senhor secretário da Receita Federal, o Dr. Rachid, nos informou que existiam 100, pelo menos 100, de interesse do fisco. De interesse, o que nós entendemos e lemos como de investigação do fisco. Uma primeira questão é esclarecer. O que chegou a essa CPI são os 129 já divulgados? Me perdoe. Ou os 100? As informações que chegaram à CPI é do COAF, não é da Receita Federal. Perfeitamente. Então, tudo indica, são senhor órgãos presidente, diferentes, com responsabilidades e escopos de atuação diferentes. Senador Ferraço, é desse ponto de vista de Vossa Excelência que eu quero partir. Porque se, de fato, esses 129 que chegaram são os do COAF, então há necessidade daquele outro requerimento de minha autoria que pede que a Receita Federal informe os 100 que é de interesse do fisco, que é algo que é uma circunstância distinta. O outro aspecto, senhor presidente, o senador Ferraço faz perguntas além do que o simples fornecimento dos dados. Providências. Então, em decorrência disso, eu considero necessária a aprovação deste requerimento. Mesmo que os 129 nomes já sejam, de posse dessa CPI, já estejam aqui, as outras informações me parecem necessárias para serem esclarecidas por parte do COAF. Então, queria, presidente, concluindo, solicitar a Vossa Excelência duas questões. Primeiro, que o requerimento do senador Ferraço nós apreciemos em relação principalmente às demais questões, que é necessário ter uma resposta do COAF. Segundo, que nós apreciemos, fica mantido o requerimento de minha autoria, que pede à Receita Federal que decline quais são os 100 nomes que foi dito aqui pelo senhor Rachid como de interesse do fisco e que nós entendemos de investigação, sob investigação. Podem ser a mesma informação,
podem ser, mas podem ser informações diferentes e a CPI precisa se debruçar ao total do banco de dados. Senhor presidente. Tem a palavra, Vossa Excelência. Não, senhor presidente, apenas para sugerir que votemos, porque eu não vejo incompatibilidade entre os argumentos do senador Ferraz e o de Vossa Excelência. Não existe. Se as informações que já chegaram à CPI, parte delas, inclusive, respondem às solicitações do senador Ferraz, tudo bem. E aquilo que não responde, enfim, complementa, as providências serão adotadas, assim como o senador Randolph. O senhor vai chamar nominalmente. Requerimento do senador Randolph. Tem razão, Vossa Excelência. No entanto, esses dois requerimentos, porque já foram publicados na pauta. Então, eu dei a sugestão primeiro para ele, para ver se tivesse acesso primeiro às informações, para ver se já não cumprisse aqui. Mas, sem prejudicialidade, vou pôr em votação. No entanto, está chegando outros dos mesmos teor, que eu vou manter os procedimentos. Vamos primeiro publicar, para depois colocar na pauta e colocar em votação. Como estes aqui já foram publicados, vamos colocar em votação. Primeiro, o requerimento de número 10, que requer à Secretaria da Receita Federal obter as informações já aqui lidas pela presidência. A votação é nominal. O senhor vai chamar o senador. Como vota o senador senadora Fátima Bezerra? Sim, senhor presidente. Sim. Senadora Regina Souza? Sim. Senador Ciro Nogueira? Sim. Senadora Vanessa Graziotin? Sim. Senador Ricardo Ferraz? Senador Cássio Cunha Lima? Voto